A gente segue nesse assunto agora conversando com o professor de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do grupo de especialistas e instituições que elaboraram as diretrizes para o tratamento da Covid no Brasil. Carlos Carvalho, doutor, muito boa tarde para você. Obrigada por falar com a gente. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de esclarecer esses pontos aí que eu sempre vejo que fica um pouco controverso aí e muitas vezes difícil de entender. Sim, é importante a gente esclarecer mesmo o que de fato aconteceu e o que de fato vale ou não. A gente citou então agora há pouquinho o secretário Hélio Angotti justificando o questionamento às vacinas feito nessa nota técnica, afirmando que o documento foi baseado em estudos interinos. Aí eu te pergunto, que estudos seriam esses, né? Não tem que se seguir o que já indica a própria Conitec, né? Que é um órgão responsável por isso. O que você achou dessa resposta, doutor? Veja, antes só lembrar, a Conitec é um órgão ligado à secretaria do Hélio Angotti, então a Conitec se reporta ao Hélio Angotti. A Conitec é um órgão de avaliação, ela não emite nenhum documento, ela avalia documentos, são 13 membros, esses documentos que são apresentados à Conitec, à plenária da Conitec, esses membros dizem se essa tecnologia, um equipamento novo, um exame novo, um tratamento, deve ou pode ser utilizado nos pacientes SUS. É simplesmente quem avalia. Quem fez o documento foi o nosso grupo de professores, pesquisadores, que fomos convidados pelo ministro da Saúde para realizar essas diretrizes. E nós fizemos essas diretrizes foram aprovadas nas reuniões da Conitec, muitas delas foram aprovadas por unanimidade, só uma delas que houve aquela votação, e cabia ao secretário, como ocorreu em todas as outras vezes que diretrizes foram aprovadas pela plenária da Conitec, todas as vezes o secretário atual ou da época publicava no Diário Oficial. O secretário Hélio Angotti recebeu essas aprovações e resolveu rejeitar. Com relação à tabela específica que estava na nota técnica 2 e que ele retirou na nota técnica 3, não tem o menor cabimento ele publicar essa tabela em janeiro de 2022, falando que ela se referia ao começo da pandemia em março, abril, maio do ano passado. Se essas informações são antigas, ele não deveria ter colocado agora. Tudo bem, naquela época se acreditava que a cloroquina funcionasse, e naquela época não se tinha informação das vacinas. Mas hoje nós sabemos que as vacinas funcionam e a cloroquina não. Então, ele deveria ter publicado uma tabela atualizada. E se ele fosse cientificamente, minimamente honesto, ele deveria, então, ao invés de retirar a tabela, atualizar a tabela com os dados do momento e deixar claro para a população, deixar claro para todos nós e principalmente para os médicos que estão atuando na ponta, que aquilo que estava na tabela anterior não se justifica agora. Outro argumento que ele usa é que foi tirado do contexto. Todo professor, pesquisador, na realidade, nós ensinamos nas faculdades de medicina para os nossos alunos que uma tabela, uma figura, um quadro, uma imagem que esteja num capítulo de livro ou num artigo científico, ele tem que ser autoexplicativo. Então, o que está se olhando para aquela tabela, o que se vê é que vacina não funciona, não é seguro, cloroquina funciona, cloroquina é segura. E que é uma extrema bobagem que não deveria ter nunca sido explicitado para a nossa população. Só traz confusão. Dúvida. Vou até mostrar para vocês, a gente está falando de tabela, porque foi essa nota técnica que foi divulgada, apresentada pelo secretário, que tinha essa tabela aí que você vai ver agora,
Porque ela traz ali, olha só, tá até em vermelho, eu fiz aqui esse círculo em vermelho, esse quadrado em vermelho para você acompanhar, porque havia a pergunta: a demonstração de efetividade em estudos controlados e randomizados, e ele dizia sim para hidroxicloroquina e para vacina não. E tinha uma outra pergunta: a demonstração de segurança em estudos experimentais e observacionais adequados para esse propósito? E ele fala, para hidroxicloroquina sim e para vacina não. Então, doutor Carlos, é nesse ponto que ele usa dados antigos, uma nota técnica apresentada em janeiro de 2022 e que coloca em descrédito a própria vacina que é recomendada pela OMS, pelo próprio Ministério da Saúde, pela Anvisa. Como que isso impacta no controle da pandemia? Veja, infelizmente é uma desinformação para a nossa população. Se o Ministério da Saúde acreditasse nisso, o Ministério da Saúde, o senhor ministro e todo mundo que está trabalhando na saúde contra a Covid deveriam ser processados, porque eles gastaram milhões e milhões de reais para comprar vacina. Se o Ministério da Saúde diz que a vacina não funciona, por que ele vai gastar milhões de reais comprando? O que me parece, essa argumentação do secretário Angotti, ela demonstra uma imensa má-fé e ela demonstra que se ele usou dados antigos e ele passou para a população, passou para a imprensa que repercutiu isso e passou para os médicos, ele gerou mais confusão, porque ele trouxe uma falsa sensação de segurança para quem tomasse ou quem toma esses medicamentos tipo hidroxicloroquina e uma falsa sensação de insegurança e de perigo para quem toma vacina. Então, isso é um desserviço à saúde do nosso país. Agora, doutora, se a gente for pensar também num outro ponto que é incoerente, digamos assim, é você imaginar que você contrata uma equipe de especialistas, né, ao qual o senhor faz parte, e para dar informações para o próprio CONITEC, claro que, como você bem ressaltou, o CONITEC é um órgão de orientação, ele não decide sobre os protocolos que vão ser adotados pelo Ministério da Saúde. Então, eles fazem uma análise atual do caso, dos medicamentos, da vacina, fazem a orientação exatamente oposta do que está na nota, e aí a justificativa é que usamos um estudo antigo. Qual que é o sentido que isso faz, né? Na época em que esse estudo e que as vacinas ainda estavam em teste e que a hidroxicloroquina estava sendo testada, usada, enfim, depois ficou comprovado que não funciona em nada no tratamento da Covid. É uma pena, porque assim, o que importa assim, para nós, o grupo de professores, pesquisadores, o nosso grupo está respondendo essa nota técnica. Já entramos hoje, o meio-dia, enviamos para o secretário Angotti e para as áreas do Ministério da Saúde o pedido de revisão dessa nota técnica feita pelos professores e pesquisadores que geraram as diretrizes. Você disse que nós somos contratados. Não, nós somos convidados. Nós, todos professores, pesquisadores e médicos e profissionais de saúde, porque não foram só médicos que participaram da geração desse documento, dessas diretrizes para ser proposta para a nossa população, para as nossas equipes de saúde, trabalhamos voluntariamente. Nós não fomos contratados, nós trabalhamos voluntariamente para gerar esse documento. E pegando, por exemplo, 50 principais pessoas que colaboraram, que deram informações, que discutiram essas diretrizes, só pegando 50, no final mais de 100 participaram, mas pegando os 50 que mais participaram, desses 50, somente 3 não tinham nenhum título acadêmico, mestrado ou doutorado. 7 tinham pelo menos mestrado. Os outros 40 tinham doutorado. Desses 40, 10 fizeram o seu concurso para professor livre-docente. E 4 desse grupo são atualmente professores titulares nas melhores universidades do nosso país.
Ou seja, foi convidado um grupo altamente qualificado que gerou essas diretrizes. Essas diretrizes foram aprovadas em 2 reuniões da Conitec, foram para o secretário Angotti para ele publicar. Tem diretriz que foi aprovada em junho. Em junho, nós estamos em fevereiro, ele não tinha publicado, ficou mais de 6 meses parado essas diretrizes, e agora em janeiro ele rejeitou as diretrizes desse trabalho, desse grupo altamente qualificado. Nas reuniões da Conitec, que são 13 membros e 7 representantes do Ministério da Saúde, o nosso grupo foi altamente elogiado, as nossas metodologias de geração dessas diretrizes foram altamente elogiadas. Nessa última, que tinha a ver com esse tratamento utilizando essas drogas, causou todo esse reboliço. Então, para o que precisa acontecer, que a informação correta chegar à população para poder ajudar, para chegar nas equipes médicas, para poder tratar a população, fica engavetado porque um secretário, indo contra toda essa quantidade de informações e esse estudo profundo que foi feito por toda essa equipe de profissionais altamente gabaritados, que de alguma maneira incomodou o secretário. Então ele isoladamente, assessorado por uma meia dúzia de pessoas que pensam como ele e que não tem essa qualificação desse outro grupo, ele resolveu rejeitar de uma maneira praticamente unilateral. Professor, é importantíssima essa informação que o senhor traz agora, é o lead, né, que a gente chama no jornalismo, porque o senhor traz uma informação nova e importante, que então esse grupo de professores, de pesquisadores, esse grupo muito bem detalhado pelo senhor agora, com mestrado, com doutorado, grandes especialistas, pedindo, portanto, a revisão dessa nota técnica, ou seja, só retirar a tabela não bastou, porque os elementos que ainda constam na tabela também não estão de acordo com o que os senhores estudaram, é isso? Exatamente. O nosso pedido de revisão é um pedido que tem 101 páginas e ele rebate ponto a ponto essa nota técnica do secretário Angotti. Excelente. Muito obrigado, Dr. Carlos Carvalho, professor de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, é coordenador também do grupo de especialistas e instituições que elaboraram essas diretrizes, que ajudaram a Conitec a desenvolver protocolos e que, portanto, foram rejeitadas pelo secretário do Ministério da Saúde. Doutor, muito obrigado e volte sempre. Ok, boa tarde, obrigado pela oportunidade de esclarecer esses pontos.